Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Passaporte Sudaca. Hoje é dia de Libertadores, vai começar a edição 2025 e o nosso vídeo hoje não poderia ser de outro tema senão a principal competição continental. Nesse vídeo eu quero trazer sobre uma edição em especial, a Libertadores de 2014. A Libertadores de 2014 marcou a segunda final consecutiva com um time paraguaio, já que em 2013 o Olímpia foi vice-campeão para o Atlético Mineiro. E na edição seguinte, o Nacional de Assunção chegou à decisão contra o San Lorenzo. Com um elenco modesto e com poucas estrelas conhecidas do futebol sul-americano, o tricolor paraguaio chegou para a Libertadores daquele ano com Gustavo Morínigo no comando técnico da equipe no início da carreira do treinador. Ele estava em seu primeiro clube como técnico e comandou o Nacional de 2012 a 2015. O Nacional, naquela edição de Libertadores, caiu no grupo 4, onde também estava o próprio Atlético Mineiro, atual campeão da Libertadores àquela altura, o Zamora da Venezuela e também o Independiente Santa Fé da Colômbia. O Nacional estreou sendo derrotado pro Santa Fé na Colômbia por 3-1 e estreou em casa na segunda rodada vencendo o Zamora por 1-0. Na terceira rodada, também jogando em casa, empatou com o Galo, o Atlético Mineiro, por 2-2. Já na quarta rodada, o mesmo jogo diante do Galo e empate em Belo Horizonte, 1-1, o empate do Nacional com o Atlético Mineiro. Na quinta rodada, o Nacional vai até a Venezuela, sofre a derrota para o Zamora por 2-0 e para garantir a classificação na última rodada em casa, vence o Santa Fé por 3-2, garante a classificação em segundo com 8 pontos, o líder foi o Atlético Mineiro e com essa campanha o Nacional se classificou como o pior classificado, como o pior dos 8 times, aliás, dos 16 times que se classificaram às oitavas de final, o Nacional foi o pior de todos os classificados e como naquela época não tinha sorteio, acabaria enfrentando consequentemente já o melhor classificado da primeira fase, da fase de grupos daquele ano. Já o Ciclone de Almagro chegou com um elenco com jogadores conhecidos por quem acompanhava, conhecia o futebol argentino na época, mas pouco conhecido do público brasileiro em geral e que acabaram tendo alguns destaques ao fim da campanha, como foi o zagueiro Kahneman, o Buffarini, o Romagnoli, Alan Ruiz, o Ángel Correa, entre outros. O treinador também ficou conhecido após o título inédito para a história do clube, que foi o Edgardo Bauza. Na fase de grupos, o San Lorenzo caiu no grupo 2 junto a outro brasileiro, o Botafogo, e foi exatamente essa estreia do Ciclone. Estreou no Rio de Janeiro, perdendo por 2-0 para o Botafogo. Na segunda rodada, em casa, venceu o Independiente Del Valle por 1-0 e na terceira rodada, empate em casa também por 1-1 contra a União Espanhola. Foi até o Chile enfrentar a União Espanhola e voltou com a derrota por 1-0, empate em 1-1 na quinta rodada contra o Del Valle lá no Equador e na última rodada uma vitória em casa por 3-0 para garantir a classificação na segunda colocação. A União Espanhola foi o líder daquele grupo, o Botafogo na lanterna e o Independiente Del Valle como terceiro colocado. O San Lorenzo foi o segundo pior classificado, então pegaria o segundo melhor classificado já nas oitavas e foram esses os confrontos. O Nacional pegou o Vélez, que foi o melhor, que conseguiu 15 pontos, e o segundo melhor colocado na fase de grupos foi a equipe do Grêmio e o San Lorenzo enfrentou o Grêmio. Já no mata-mata, os dois times começaram a mostrar a força de sua casa e aí o Nacional que enfrentou o Vélez, o primeiro colocado geral, né? A gente lembra que não tinha sorteio naquela época das edições, era o melhor com o pior e assim ia até fazer o cruzamento, todos os primeiros colocados de um lado da chave, todos os segundos de outro lado da chave. Lá a Academia surpreendeu ao vencer no jogo da ida por 1-0, o gol de Julián Benítez, e segurou o empate por 2-2 na volta lá no estádio José Amalfitani em Buenos Aires. Os gols paraguaios nesse jogo foram marcados por Silvio Torales e Derlis Orué, esse último marcado nos acréscimos do segundo tempo. Já o San Lorenzo enfrentou o Grêmio e a classificação veio após disputa por pênaltis. A vitória foi por 1-0 em casa, no Novo Gasômetro, com o gol de Ángel Correa, e a derrota em Porto Alegre pelo mesmo placar. O Dudu fez 1-0 para o Grêmio e na decisão por pênaltis, um 4-2 para o Ciclone,
que garantiu os argentinos nas quartas de final. Um detalhe que nas oitavas de final desse ano, dos 8 primeiros colocados, apenas 2 passaram às quartas de final e apenas um brasileiro chegou à fase de quartas de final, que foi o Cruzeiro, inclusive o adversário do São Lourenço nas quartas de final. Mas vamos falar primeiro sobre o Nacional, que voltou a enfrentar outro argentino também, que foi o Arsenal de Sarandi. Mais uma vez o tricolor paraguaio fez valer o mando de campo, venceu por 1-0 com o gol do Derlis Orué novamente, e no jogo de volta o empate sem gols foi o suficiente para garantir o tricolor de Assunção na inédita semifinal de Libertadores em sua história de 110 anos àquela época. Já o São Lourenço enfrentava o único brasileiro que havia restado na competição, passou sem a necessidade da disputa de pênaltis nas quartas de final. Venceu o Cruzeiro lá em Buenos Aires por 1-0 com gol de Gentilete e conseguiu segurar o empate em 1-1 no jogo de volta no Mineirão. O gol do Ciclone foi anotado por Ignacio Piatti e Bruno Rodrigo empatou para os mineiros. Na semifinal, os 4 times que seguiam vivos na competição seriam campeão inédito na Libertadores e mais uma vez o Nacional fez força do mando de campo e já encaminhou bem a classificação no jogo de ida, com uma vitória por 2-0 contra o Defensor Sporting do Uruguai. Os gols foram de Brian Montenegro e Derlis Orué, que estava marcando muitos gols nesse mata-mata pelo Nacional, e mesmo com a derrota por 1-0 no Uruguai, o gol de Adriano Luna, no jogo de volta, La Academia fazia história e se igualava ao Olímpia como os 2 únicos paraguaios a disputarem uma final de Libertadores. Já o São Lourenço também decidiu no jogo de ida e logo com uma goleada contra o Bolívar em Almagro, com gols de Mauro Matos, 2 de Emmanuel Mas, Juan Mercier e Júlio Buffarini, aplicando um 5-0. No jogo de volta, na altitude de La Paz, uma derrota por 1-0 com gol de Iesserotti, não esteve nem próximo de ameaçar a classificação também inédita dos Cuervos à decisão continental. A decisão da Libertadores de 2014, ela começa com o jogo no Defensores del Chaco e com os visitantes abrindo o placar com Mauro Matos, aos 20 minutos do segundo tempo. Mas a torcida tricolor ainda teve tempo de comemorar um gol de seu time nesse jogo, com Júlio Santa Cruz empatando o jogo já nos acréscimos da etapa final de jogo e a decisão indo totalmente aberta para o jogo de volta em Buenos Aires. Já na volta da decisão em Almagro, mais um jogo truncado, placar apertado, vitória do São Lourenço por 1-0 com gol de pênalti de Néstor Ortigosa, aos 36 minutos do primeiro tempo. Um campeão inédito da Libertadores em um ano bem atípico, com o menor número de brasileiros em oitavas e quartas de final das edições recentes e muitas zebras acontecendo já nas oitavas de final. Além disso, na fase semifinal já se sabia que haveria um campeão inédito devido às surpresas daquela edição. E você, comenta aí com a gente no Passaporte Sudaca se lembrava dessa edição, dos detalhes que levaram o São Lourenço ao maior título da sua história centenária e de todas as zebras dos times que se classificaram em primeiro, caindo já nas oitavas de final, apenas o Cruzeiro de brasileiro nas quartas de final e todos esses detalhes da Libertadores de 2014. Comenta embaixo, se inscreve no canal e ajuda o Passaporte Sudaca a continuar crescendo. A todos um abraço e até a próxima.